Vamos meditar na Palavra de Deus com a Núbia Siqueira. Nós paramos no 30, não foi? 31. E ele disse, o eunuco, né? Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Filipe, quando, vamos só regressar um pouquinho no versículo anterior, Filipe, quando abordou o eunuco, ele fez uma pergunta: entendes o que lês? Você está entendendo, você está compreendendo isso que você está lendo? E o etíope responde com uma outra pergunta. Eu gosto muito de contra-perguntas. E todas as vezes que há uma pergunta no texto, nós temos que ficar atentos, porque é uma forma de nos fazer parar diante de toda aquela narrativa para que a gente dê uma atenção maior ao que vai ser falado. O Senhor Jesus tinha muito esse hábito de responder perguntas com outras perguntas. Então, aqui, Filipe faz uma pergunta, ao invés dele ter uma resposta, ele vai ter uma outra pergunta, e é uma pergunta muito inteligente, né? O eunuco fala: como poderei entender se alguém não me ensinar? Ele era um homem altamente instruído, porque tinha um cargo importante no reino de Candace, ele era uma pessoa de confiança, dos mais importantes do reino, né? Dos que estavam governando ali aquele reino, mas ele se sentia ignorante diante do texto sagrado. E realmente é isso, né? Essa ignorância perpassa todos os séculos e vai ser assim. A Bíblia é como se fosse um livro selado para as pessoas que não têm a instrução do Espírito Santo. Quem revela esse texto, a nossa mente, a nossa vida interior, porque não é um entendimento só intelectual, cognitivo, teórico, porque se fosse, os intelectuais desse mundo compreenderiam. Porque quando você para ver grandes obras de literatura, de filósofos, você vê que são pessoas dotadas de uma inteligência rara. O mundo já teve muitos homens brilhantes, mas que não compreendiam o texto sagrado. Então nós estamos aqui diante de alguém muito capacitado, muito inteligente, mas que não entendia o que estava lendo. Além disso, ainda tinha aquele aspecto dele ter ido a Jerusalém para saciar uma sede e ter voltado de lá insatisfeito, incompleto. Ou seja, o ir ao templo, o ir até os sacerdotes, o cumprir os rituais religiosos, porque ele cumpriu tudo aquilo e voltou vazio e sem compreender o mais importante, que é o texto sagrado. Quando as pessoas chegam até nós, e é importante nós sublinharmos isso, porque isso aqui parece uma história de 2000 anos atrás, mas o que essa história tem a ver com os nossos dias? Tudo. Essa história tem tudo a ver conosco. Porque nós também temos uma missão como Filipe. Nós também precisamos pregar a palavra de Deus para aqueles que não entendem. Há uma multidão hoje muito maior do que havia naquele tempo de pessoas completamente ignorantes com respeito à palavra de Deus. Por mais informações que se tenha nessa época, nesse tempo, porque as informações são... Hoje nós estamos num tempo muito mais democrático, né, com respeito às informações. Mas isso não significa que as pessoas estejam compreendendo. Muita gente está sendo cimentada, tendo o seu entendimento cimentado, porque parece que ela está recebendo a palavra, mas ela não está. Ela está apenas conhecendo uma parte teórica da palavra. Esse homem volta e no caminho está debruçado ali, lendo e tentando entender sozinho.
Mas é muito bonito aqui a sua humildade em reconhecer que ele não entendia, que ele precisava de alguém para ensiná-lo. Normalmente, quando as pessoas alcançam uma posição mais alta, é difícil para que elas se abaixem para dizer, eu não sei isso, eu não entendo isso. É muito complicado, né? É mais fácil você simular um conhecimento, simular que entende daquilo, do que se abaixar e humildemente falar, eu não sei. Mas esse homem não tinha problema nisso. Ele era uma pessoa humilde. E aí houve uma harmonia, um encontro perfeito, porque foi um encontro de Filipe, cheio de sede, de obedecer. Ele estava ali movido por um desejo de agradar a Deus, de cumprir as ordens de Deus, e um homem humilde. Então, não poderia ter um encontro melhor. E por que eu falo que esse texto tem tudo a ver conosco? Porque nós precisamos também ter essa disposição de Filipe, né? De perguntar, de chegar e colocar alguém na parede, porque essa pergunta, não sei se para você é assim, mas para mim soa como encurralar alguém. Porque você chega e fala, você está entendendo? Você imagina, você entra num autocarro e uma pessoa está lendo um livro. E você aborda essa pessoa, você está entendendo o que está escrito nesse livro? Ele teve essa coragem de abordar dessa forma, de encurralar o etíope. E ele sabia que ali estava uma pessoa importante. Como eu falei na meditação passada, ninguém andava de carruagem naquela época, só os grandes, só os poderosos, né? E ele poderia ter qualquer tipo de resposta, porque ele está correndo ali ao lado. Você imagina, ainda mais uma pessoa correndo, como é que ela vai conseguir ter uma visão perfeita de uma outra pessoa que está numa posição, né? Ele estava assentado na carruagem, mas mesmo assim ele tem essa coragem. Então, nós estamos nessa posição de Filipe. Para ganhar almas, nós também precisamos ter essa coragem, essa disposição. Às vezes, passar o vexame, ter a simplicidade de fazer coisas, sabe? Olha, eu não sou importante, tão importante assim, que eu não possa correr atrás da carruagem. É para fazer isso, eu vou fazer. Às vezes a gente escuta a história de pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, por servos de Deus, por pregadores do Evangelho, por alguém que estava evangelizando, de pessoas que fizeram coisas absurdas, mas elas fizeram com sede, com desejo de ganhar aquela alma para Jesus. Então, às vezes, nós temos que fazer também coisas assim. Mas a resposta, à medida que há o sacrifício, a resposta também é extraordinária. Quando o eunuco fala, como eu vou entender se não tem ninguém para ensinar? Alguém que prega a palavra de Deus com esse desejo genuíno de ganhar almas, essa pessoa só quer ser ouvida, mais nada. Ela não quer mais nada, ela só quer ter ouvidos dispostos a ouvir o que ela tem para falar. Se é no banco ao lado, no autocarro, no comboio, se é na rua, numa praça, no mercado, ela só quer alguém que escute a mensagem que ela é porta-voz, não é? E aí, quando Filipe tem essa resposta, imagino que ele deve ter saltado por dentro de alegria, né? Então, esse homem não está entendendo. Ele precisa de alguém para ensinar. E eu estou aqui, né? Nós estamos aqui hoje. Quantas pessoas não entendem, mas nós estamos aqui. E aí, olha o que acontece depois. E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Rogou, ou seja, ele praticamente implorou. Aqui não foi só, ele fez um convite, vem, se assenta comigo aqui no carro. Foi isso? Não, ele rogou. Ele queria muito entender, né? Ele queria muito ter um professor para ensiná-lo. O Espírito Santo é o professor das Escrituras.
Ninguém consegue entender o texto sagrado sem o Espírito Santo. É preciso ter esse rogo. O rogo do eunuco é um rogo que nós temos que fazer a cada momento que nós estamos diante das Sagradas Escrituras. Rogar para que o Espírito Santo nos ensine. Não adianta você só simplesmente pegar, eu vou fazer a minha leitura de hoje, eu quero ler a Bíblia toda em um ano, eu quero ler a Bíblia toda em 90 dias, então vamos, bora lá. Não, se o Espírito Santo não for nossa companhia, é inútil. Nós precisamos, antes de qualquer leitura e meditação na palavra, convidar o Espírito Santo, rogar para que ele esteja conosco, porque senão nós seremos exatamente como o etíope. Como eu vou aprender se alguém não me ensinar? Diante das Escrituras, nós somos assim. Como que eu vou entender isso aqui se o Senhor não me ajudar? Mas para isso tem que haver essa disposição. Eu não posso chegar numa meditação e achar que eu sei ensinar, eu já conheço a Bíblia, eu domino. Não, nós não dominamos nada. Se tem algo que eu sei, é que eu não domino o texto. Que eu preciso humildemente aprender, me debruçar sobre ele, meditar, ficar digerindo esse texto. E muitas vezes, até depois de muita meditação, nós ainda ficamos no superficial do texto. Quantas vezes isso já aconteceu? Aconteceu comigo, deve ter acontecido com você. A gente medita e nós não entendemos aquilo que deveria ser entendido, né? Nós entendemos pequenas partes. Por isso que é tão importante a meditação em conjunto, porque ninguém tem a revelação total do texto. O Espírito Santo me dá algo, ele dá um pouquinho para você, um pouquinho para outra, ele vai dando um pouquinho do entendimento para cada uma. E nós, como igreja, juntamos esse conhecimento, partilhamos aquilo que Deus nos dá. E aí nós temos uma compreensão muito maior a respeito da vontade de Deus. Compartilhar é algo bíblico, é algo que deve acontecer, porque se eu recebo de Deus e não tenho essa generosidade em compartilhar, provavelmente o Espírito Santo não vai me dar novamente, porque eu estou retendo. Nós não fomos feitos para reter, mas para dar, né? E aí ele roga, né, que Filipe suba com ele para o carro. Alguém que estava correndo, alguém que caminhou quase 100 quilômetros naquelas estradas empoeiradas de Israel, lugares difíceis, né, de andar, de percorrer. Sob as circunstâncias climáticas do tempo, eu não sei que estação era essa, mas se era frio, era muito frio, se era calor, era muito calor, porque é assim o tempo lá em Israel, né? Então ele suportou essa dificuldade, ele suportou a última dificuldade que era correr, e agora ele tem um carro para andar. Olha como Deus faz as coisas. Agora ele pode subir e compartilhar a carruagem. Então tem um momento que você anda, tem um momento que você corre, tem um momento que você se assenta. Na obra de Deus tem todos esses momentos, né? Ele poderia ir agora desfrutar um pouquinho do conforto que o etíope estava desfrutando. Olha que bom. Ter essa visão clara e aberta que na obra de Deus não há uma continuidade de circunstâncias o tempo todo. A cada momento há uma exigência. Então, o que nós precisamos é estar nesse caminho para o que Deus vai pedir. Eu estou aqui no caminho, o senhor pode pedir o que o senhor quiser. Então, é para correr? É para subir na carruagem? É para ficar sentadinho? É para gritar no megafone? É para entregar o folheto? É para fazer a reunião? Nós não sabemos, a cada momento o Espírito Santo vai pedir alguma coisa. Então, um homem que passou por circunstâncias tão difíceis, agora ele tem um carro para sentar. Não porque ele foi enxerido,
E ele mesmo falou, quero sentar, estou muito cansado, eu só ensino se eu sentar. Não, ele foi convidado com veemência, né? Convidado de uma forma muito acentuada no convite. E o 32 fala, e o lugar da escritura que lia era este, foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Eu gosto muito de separar nas escrituras porções que são evangelísticas. E eu considero Isaías 53 como um dos textos mais evangelísticos que tem. Eu não sei se você se lembra da primeira vez que leu Isaías, porque eu acho que esse texto aqui é sempre tão marcante que a gente guarda na memória nosso primeiro contato com ele. Primeiro, porque nos marca. E segundo, porque ele é um trecho extremamente poderoso para se evangelizar uma outra pessoa. É impossível você não ser tocada e outras pessoas também não serem tocadas por ele. Você vê o Senhor Jesus aqui alto em bom som, em cada palavra que é falada de Isaías 53. Mesmo que tenha sido um texto escrito quase 800 anos antes da vinda de Jesus, né? Há muito tempo, né? O Isaías, que na época era o profeta ali, e ele falava ele falou a respeito do cativeiro, e ele é o profeta messiânico dos grandes profetas. Isaías é o profeta mais messiânico, é ele quem mais falou do Senhor Jesus. E Isaías 53 descreve exatamente quem Jesus era, as suas características, a sua personalidade, a sua obra de redenção, como ele iria morrer, fala tudo. Não dá para não ver Jesus em Isaías 53. Mas o que acontecia? Até a vinda de Jesus, os judeus interpretavam Isaías 53 como uma profecia messiânica. Não, isso aqui está falando do Messias. E quando Jesus veio e as pessoas começaram, através do Espírito Santo, é claro, a perceber que aquilo estava se cumprindo, olha, se cumpre aqui, se cumpre acolá, tudo isso aqui, até a sua sepultura, tudo. Então os judeus começaram, os rabinos, né? Estou falando judeus rabinos, os rabinos começaram a dar uma outra interpretação para esse texto. Eles passaram a falar que esse texto se referia aos sofrimentos dos judeus no cativeiro babilônico. Não mais, não, isso aqui... Se você falar com qualquer judeu hoje a respeito de Isaías, né, porque é ótimo evangelizar um judeu com Isaías 53, mas se você falar, qualquer judeu hoje vai falar, não, isso aqui não se refere ao Messias, isso aqui não é uma profecia messiânica, isso aqui está falando do sofrimento que os judeus passaram quando foram aprisionados, levados cativos para a Babilônia, porque eles não querem enxergar Jesus nesse texto. E quando você pensa que o eunuco estava voltando de Jerusalém, e embora Jesus já tivesse dado a sua vida, já tivesse ressuscitado, já tivesse subido, mesmo assim não se falava em outra coisa em Jerusalém senão de Jesus, não é? Porque tinha acontecido o Pentecostes, o batismo com o Espírito Santo tinha descido, as igrejas se multiplicavam nas casas das pessoas, os discípulos faziam curas extraordinárias, milagres, libertações, vez ou outra eles estavam presos. Então é claro que essa notícia corria. E aí você pode pensar que o eunuco, voltando de Jerusalém, ele pode ter ouvido de Jesus. E por isso que ele estava ali, lendo esse trecho. Eu penso, não está escrito, mas eu penso que um dos trechos que mais foram usados pelos discípulos na pregação naqueles dias foi Isaías 53.
Porque ele é autoexplicativo. Você começa a fala assim, pensa em Jesus e agora vamos ler Isaías 53. Tudo encaixa, fecha na sua cabeça, tudo faz sentido, né? E aí você tem aqui essa parte do texto e você vai perceber que o texto está diferente do texto que nós conhecemos, né? Foi levado como ovelha para o matadouro e como está mudo o cordeiro. Por quê? Porque é essa versão Septuaginta. A primeira tradução da Bíblia hebraica foi essa tradução Septuaginta. E ela já existia na época de Jesus. Jesus chegou a citar a Septuaginta. Era uma versão boa, né? Para o grego. As pessoas que conheciam grego poderiam ler, porque nós tínhamos a diáspora. Lembra que nós já falamos dos judeus de várias partes do mundo que se reuniam em alguma festa, especialmente na festa da Páscoa lá em Jerusalém? Eram judeus que tinham vindo de partes do Império Romano que só se falava grego. Então eles precisavam ter uma versão do hebraico. Muitos judeus já não dominavam o hebraico como antigamente. Lembra que no tempo de Neemias e Esdras, esse problema é revelado também? Só que naquela altura eles não tinham uma tradução assim, né? A tradução estava no início. Mas aqui nesse tempo não. Aqui já as traduções já era algo muito comum. E aqui o etíope está lendo na tradução. Então era um homem que entendia o grego, né? Ele falava grego. Mas aí fala ovelha e cordeiro. Muitas vezes Jesus é descrito como um cordeiro de Deus, que foi sacrificado desde a fundação do mundo, está lá. Mas você vai ver também ele sendo comparado a um cordeiro. O cordeiro, como a ovelha, ambos são conhecidos por serem dóceis, né? Animais dóceis. Se você pegar uma cabra, por exemplo, e for levá-la para o abatedouro, ela vai gritar, espernear, as pessoas vão ouvir numa distância enorme, como um porco. Não sei se vocês já, né, talvez a cabra, nem todo mundo tem essa experiência, só as pessoas que moram, às vezes, né, por exemplo, no Brasil, só quem mora no Nordeste cria cabras, né? Sul, Sudeste, não há essa experiência. Não se cria ovelhas, bodes, né? Mas se cria porco. Vai se matar um porco, o porco chora, ele grita, todos os vizinhos escutam, né? Mas Jesus é comparado como um cordeiro. O cordeiro, a única coisa que ele faz é derramar uma lágrima, mais nada. Ele é dócil e ele olha para o seu algoz, né? Lá em Êxodo 12, quando Deus dá a instrução de como celebrar a Páscoa, que ele fala sobre o cordeiro, ele fala que o cordeiro deveria ficar do dia 10, era o mês de Nissan, né? Do dia 10 ao dia 14, o cordeiro tinha que ficar com a família. Antes dele morrer, o cordeiro tinha que ficar com a família. E é muito fácil você ficar com um animalzinho tão dócil, né? Porque o cordeiro é aquele animal que todo mundo quer pegar no colo, quer brincar. É impossível você ver um cordeiro e não querer chegar perto. Ele te convida a fazer um carinho, a admirar, a tirar uma foto, né? E aí tem essa recomendação de Deus: vocês vão ficar com o cordeiro durante 4 dias. E por que isso? Porque ali a família iria criar vínculo com o cordeiro. Todo mundo ia desenvolver um tipo de amizade, de carinho por esse cordeiro. Porque é um animal tão dócil que nasce o afeto. E depois
as pessoas, os membros da família, veriam o quanto é difícil o sacrifício com alguém que você tem vínculo. Era só uma forma de Deus didaticamente ensinar, mostrar para nós como é que seria o sacrifício do filho dele. Quer dizer, eu não estou sacrificando uma estrela, um planeta. Eu estou sacrificando o meu filho, alguém que eu tenho um relacionamento, alguém que eu tenho um vínculo eterno, alguém que é um filho incomparável. E quando o Senhor Jesus veio e conviveu com os homens, ele também estava fazendo esse período dos dias ali junto com a família. Ele conviveu com Israel, ele desenvolveu um relacionamento com o seu povo. O seu povo viu quem ele era, viu a sua beleza, a sua doçura, a sua perfeição, a sua santidade. E mesmo assim as pessoas não sentiram quando o sacrificaram. O levaram para a morte. Ele foi mudo. E ele foi. Imagina, não abriu a boca. A ovelha, ela está ali com a sua proteção, a sua lã. E o tosquiador a toma e ela fica quietinha e deixa tirar a lã. Jesus foi despojado, por isso que fala sobre a ovelha. Ele foi despojado de tudo, da sua própria vida. E o que ele fez para se defender? Imagina, o etíope estava lendo isso. E ele não conseguia entender de quem o texto estava falando. A Bíblia toda é cristocêntrica. Eu até abri aqui na página, porque a nossa Bíblia, ela tem 2 textos muito importantes. Eu não sei se vocês já leram, mas no começo da Bíblia, antes de fazer a apresentação da nossa Bíblia, vamos passar aqui, que eu tenho aqui o índice dos livros, a importância das escrituras sagradas na minha vida. A Bíblia em suas mãos, está apresentando esse texto, o texto da ACF, e a explicação da tradução de João Ferreira de Almeida, que foi o primeiro tradutor para o português, né? Uma tradução muito importante. Aí fala do Antigo Testamento, o que é o Antigo Testamento, e aí vem o texto que eu queria mostrar para vocês. O texto fala, o Senhor Jesus no Antigo Testamento. A Bíblia é toda cristocêntrica. Você vê Jesus do começo ao fim. E a elaboração desse, uma espécie de estudo aqui, é exatamente para mostrar isso. Onde Jesus estava em Gênesis, onde ele estava em Êxodo, onde ele estava em Levítico, e aí fala de todos os livros. Jesus é a chave para você entender todos os textos sagrados. E aí você vem para o Novo Testamento. E o objetivo é o mesmo, a dinâmica é a mesma, o Senhor Jesus no Novo Testamento. Quem é Jesus em Mateus, quem é Jesus em Marcos, como você vê Jesus em Lucas, como você vê Jesus em Romanos. Por quê? O Senhor Jesus, se nós podemos dizer, a qual o conteúdo da Bíblia? O conteúdo da Bíblia é Jesus, é o Cordeiro de Deus. Qual o objetivo da Bíblia? É mostrar isso aqui. É mostrar essa obra, que ele veio como um cordeiro e deu a sua vida. Então, a mensagem mais importante das Escrituras é essa. Nós temos muitos outros assuntos, muitas outras coisas que nós podemos falar, mas nada sobrepõe a isso. E aí vem a sequência, né? Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Nós somos a geração de Jesus, né? Jesus não teve uma geração nesse mundo física, biológica, mas ele teve uma geração incontável de filhos.
A igreja dele, a igreja que nasceu no Pentecostes, é a sua geração. Nós que estamos aqui hoje somos a sua geração. Para um judeu, a coisa mais importante é ter uma descendência. Um homem sem descendência é um homem sem história. Então, do Senhor Jesus, nesse mundo foi cortada a sua história. É como se tivesse abortado a sua origem, já foi miraculosa, né? Um homem que tem uma mãe biológica, mas não tem um pai. Porém, mesmo tendo passado por isso tudo, tendo a sua história bruscamente cortada nesse mundo, ninguém tem uma geração maior do que ele. Porque nós somos a sua geração, né? A igreja é a sua geração. E o 34. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Eis a dúvida. Eu não entendo esse texto, ele está falando. Será que Isaías está falando dele mesmo? Olha a que ponto chega a ignorância de uma pessoa, né? Será que Isaías está falando dele mesmo ou ele está falando de uma outra pessoa? Nós precisamos admitir as nossas ignorâncias. Nós também somos ignorantes com respeito a muitas coisas. Todos nós. Nós não podemos disfarçar as nossas ignorâncias e achar que nós sabemos tudo, que nós já entendemos. Não. Nós também, muitas vezes, do que isso está querendo dizer? E fazer essas perguntas. Muitas vezes nós estamos diante de uma situação que nós pensamos que entendemos. Nós temos assim, isso é isso, isso é aquilo. Muitos judeus naquela época já tinham aceitado a versão dos rabinos. Não, isso aqui são é o povo de Israel quando foi para a Babilônia. E ponto. E não questionaram. E não refletiram. Mas aqui, esse homem não estava satisfeito com isso. Ele estava ali em busca da verdade. Ele desejava a verdade. E nós falamos na meditação passada o quanto Deus ama esse desejo, essa sede por ele. E ele vai fazer o que for preciso. E aqui nós vimos o que ele fez. Ele tirou Filipe de um lugar, ele tirou Filipe de uma multidão, fez com que Filipe passasse por esse processo todo para chegar lá, para revelar a verdade. Então, se Deus tiver que mandar um anjo, se Deus tiver que... Ele vai fazer qualquer coisa, mas ele jamais vai deixar uma pessoa com sede. Mas para isso é necessário ter isso aqui, essa humildade. Mas de quem que o profeta está falando? Por favor, né? Por favor, me fala. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Lucas aqui não fala como é que Filipe explicou, né? A gente dá uma vontade de ter que a gente quer ouvir a pregação agora, não? Mas Lucas não só fala que ele abriu a sua boca. E isso aqui é quase que uma metáfora, né? O abriu a sua boca quer dizer que ele com veemência, com intrepidez, com muita sabedoria começou a falar. Quando fala assim, o fulano abriu a boca, não está querendo dizer ele fez isso, ó. Não, está querendo dizer que ele falou muito, não é? Não é só, abrir a boca. Não, eu estou, agora é o meu momento, eu estou com a palavra, eu vou aproveitar esse momento. E eu vou falar e falar e falar. Falar tudo que eu tenho direito. Em outras palavras, Filipe expôs as escrituras ali de uma forma abundante. E aí também dá para a gente fazer uma outra reflexão. A gente só pode dar aquilo que nós temos, né? A gente só pode dar aquilo que a gente tem. A gente não tem condição de falar de algo que não partiu da nossa alma. Quando você fala de algo teórico, você não consegue manter sua boca aberta por muito tempo,
porque cansa as pessoas. Mas Filipe abriu a sua boca porque ele tinha o que dar. Muita gente permanece com a boca fechada, porque realmente não tem o que dar. E quando tenta abrir a boca, só sai abobrinha, como diz o português popular, né? Está falando abobrinha. Filipe não estava falando abobrinha, estava falando aquilo que extravasava pelos seus poros. Ele estava cheio da palavra. Quando nós estamos cheios da palavra, nós podemos abrir a boca e não vai ser abobrinha, não vai ser cansativo. Não vai ser algo que as pessoas vão falar assim, para, por favor. Não, é a palavra de Deus. Quem tem sede, claro, as pessoas que não têm sede podem se cansar, mas quem tem sede vai ter prazer em ouvir, como o etíope teve. Indo eles caminhando, não sei quanto tempo durou isso, eles seguiram a estrada. Filipe nem teve preocupação, tipo assim, você está indo onde? Para a África? Meu Deus, e onde que eu vou parar, né? Ele não poderia ter pensado? Gente, a carroça está andando aqui, onde é que vai dar isso? Como é que eu vou voltar? Não, ele está indo, ele está pregando e a carroça está andando, eles foram caminhando. E chegaram a uma certa água, pode ser um poço, poço não foi, com certeza, poço de descer lá no fundo não foi, mas estou falando assim, uma porção de água, pode ter sido uma nascente de algum rio, alguma água que estava ali. E disse o eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Se o eunuco fala em batismo, foi porque Filipe pregou sobre o batismo. Como o eunuco saberia sobre o batismo? Então Filipe abriu a sua boca de uma forma tão sábia, com tanta intrepidez, que ele não só pregou Isaías. A pregação teve começo, meio e fim. Ele não só apontou que Jesus era o servo sofredor de Isaías. Ele mostrou como é que ele poderia, olha, para que você obtenha essa salvação, é preciso arrependimento, é preciso batismo. A sua pregação foi completamente correta no sentido didático. Teve começo, meio e fim. E aí o etíope tem essa decisão por Jesus imediata. Eu quero me batizar. Eu não quero esperar chegar em algum lugar. Eu quero me batizar agora. É aquela pessoa que está ouvindo a palavra na reunião e ela não vê a hora de terminar a reunião e falar para o pastor, me batiza. Eu quero essa nova vida. Eu quero me decidir por Jesus. Eu quero me casar com ele. Né? O 37 fala... E disse Filipe, é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então qual é a condição para o batismo? Quando ele pediu para ser batizado, o que foi que Filipe disse? Que era preciso crer de todo o coração. Coração aqui é crer sinceramente, né? Não é crer, que às vezes a pessoa pode pensar assim, mas o que é essa, que a Bíblia muitas vezes fala sobre isso, né? Não é uma crença isenta da inteligência, não, é uma crença sincera, de todo o coração e de todo o seu íntimo, com todas as suas forças, de toda a sua disposição, de toda a sua vontade. O coração não é a sede das vontades, então que seja de toda a sua vontade. Né? Então a condição para o batismo não é ter um ano de igreja, não é ter feito curso bíblico, não é ter entendido todas as escrituras e responder todas as perguntas, é crer genuinamente. Aqui ele ouviu a palavra e em alguns minutos ou horas, eu não sei quanto tempo durou, ele se decidiu por Jesus. E era lícito ele batizar, está correto. Então, lugares onde há essa protelação do batismo, esses lugares não estão reparando a forma como a Bíblia ensina sobre batismo. A condição é só crer, mais nada. Né? Não, tem que fazer um curso de 6 meses, depois vai ser batizado. Não, tem que pedir para o meu pai para ver se eu posso ser batizado. Não é isso. E mandou parar o carro e desceram ambos a água,
tanto Filipe como o eunuco e o batizou, ou seja, não teve dificuldade, né? Viram a água, para o carro e vamos. Ah, não, mas precisa de uma capa de batismo. E agora, eu não tenho a toalha para me secar. Não. E aqui eu penso que o batismo foi. Se fala assim, água, o batismo foi por imersão. Imagina, quando fala que João Batista batizava no rio. Gente, no rio não dá para você entrar e não se molhar, não é? Então, foi um batismo por imersão. É claro que a validade do batismo não está na forma como ele é feito. Na pandemia, durante a pandemia, nós fizemos batismo derramando só água na cabeça, porque não podia imergir as pessoas, né? Mas o que mais conta do batismo nem é o mergulhar ou não mergulhar. Nós mergulhamos. Mas o batismo também é válido no leito de um hospital com um pouquinho de água na cabeça. Porque a decisão por Jesus pública, porque batismo é um ato público, né? A decisão pública por Jesus é o que se tem mais importância. O 39 fala: e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Ah, quanta coisa aqui para a gente falar, né? Quando terminou o batismo, imagina, terminou o batismo, e de repente o que acontece? Não, eles se abraçaram e foram conversar mais, foram tomar um cafezinho. Não. O que o Espírito Santo fez? Missão cumprida. Era isso que eu queria. Você veio para este lugar até aqui. Você cumpriu já. Imagina, na nossa mente de querer as coisas tudo do nosso jeito, eu imagino que assim, peraí, vamos agora sentar, agora já você se batizou, agora vamos planejar aqui todas as etapas. Então você está voltando para onde? Você, então agora você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Deixa eu te dar um plano de leitura das escrituras, porque agora você precisa. Você não tem ninguém lá, então você vai ser o primeiro evangelista. Então você, não, acabou o batismo, gente, acabou o batismo. O que o Espírito Santo fez? Arrebatou Filipe. Como foi esse arrebatamento? Não sei. Eu sei que a palavra que foi usada para o arrebatamento de Filipe é a mesma que é usada para o arrebatamento de Paulo. E Paulo, que era um homem tão eloquente com as palavras, e ele mesmo viveu a experiência, e ele não sabia explicar como tinha sido o arrebatamento, né? Ele fala, olha, eu conheço um homem que foi arrebatado. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, tipo assim, não sei se eu voei pelos ares, né? Eu não sei se eu fui ou não fui, eu não sei como é que aconteceu. Então, nós não podemos também entrar numa linha fantasiosa para tentar descobrir como foi o arrebatamento de Estevão. O que eu sei é que ele foi arrebatado, ele saiu desse lugar e foi para um outro lugar. E aí vamos parar também para analisar o seguinte, como foi que Filipe chegou aqui? Andando muito, sofrendo todas as intempéries do tempo, não é? Mas agora ele tem um transporte supersônico, sei lá, um transporte muito especial. Ele foi de primeira classe, né? A primeira classe de Deus, digamos assim. Ele foi, se nós podemos classificar a forma, ele foi transportado na carruagem celestial. Então, era como se Deus estivesse dizendo para ele, você fez exatamente o que eu desejei que fosse feito. E agora eu vou te honrar por isso. Voltá-lo para... E ele vai aqui agora para uma região de planície, que é Azoto, é uma região que é Asdod, região que era dos filisteus, né, que estava sob domínio ali do Império Romano naquele tempo, mas que habitava os filisteus. Ele vai
pregar naquela região. Então o Espírito Santo o leva para lá. Agora você vai ter um descanso, porque alguém que está sendo arrebatado não se cansa caminhando, está descansando, está com as forças renovadas. Então nós vivemos esses momentos na obra de Deus, que as nossas forças são renovadas. Ele se cansou, ele ficou extremamente exausto naquele momento para poder alcançar o etíope. Mas Deus providencia um meio de honrar e de renovar as suas forças. Ele o arrebata. Agora você não vai se cansar. E aí eu queria comentar sobre aquela passagem de Isaías 64, que é uma das passagens mais lindas da Bíblia, né? O Deus que trabalha para nós. Nós temos um Deus que nos serve. Imagina isso. Quem é Deus para nos servir? Ele que não precisa de nós, não precisa de nada, é um Deus autossuficiente e ele se dispõe a viver, a existir e se mover para nos servir. Hoje ele está nos servindo e ele faz isso com todas as pessoas. Imagina que nesse momento ele está dando oxigênio para pessoas que o desagradam, para ateus. Ele dá um prato de comida saboroso. Todos os alimentos que nós desfrutamos, que nós nos alimentamos, que fortalece, que nutre o nosso corpo, é um presente que Deus está nos dando. Ele dá alegria para um homem ser pai, experimentar essa dádiva de ser pai, para uma mulher sentir a alegria de ser mãe. Ele dá a dádiva do casamento para todos os homens. Alegrias comuns, isso são alegrias comuns. Mas são alegrias extraordinárias que o homem não teria se Deus não tivesse servindo. Não é? Ele dá a beleza de um pôr do sol todos os dias para a gente admirar. Ele trabalha para nos dar belezas. Todos os dias, pessoas em todo o mundo olham para um pôr do sol que ele fez, que é único e inigualável. Todos os dias, pessoas veem o nascer do sol. As pessoas desfrutam da chuva, da natureza. Pessoas que amam os esportes vão fazer montanhismo e elas sobem aquelas montanhas lindas que Deus fez. Então, esse Deus trabalha para nos servir, para nos alegrar. Ele trabalhou para a nossa salvação. Ele trabalha ouvindo as nossas orações. Imagina, Jesus tem ouvidos graciosos, dispostos durante todo o tempo para ouvir orações, para atender pedidos. Ele, como sumo sacerdote, gente, o sumo sacerdote era a pessoa que mais trabalhava, de maior responsabilidade, porque quem tem a maior responsabilidade é quem mais trabalha. O sumo sacerdote é aquele que era o encarregado de carregar as responsabilidades de todo o povo nas suas costas e chegar ali diante do propiciatório e levar aquele povo diante de Deus. Se o sumo sacerdote estivesse em pecado, ele morria ali. Imagina, Jesus é o nosso sumo sacerdote para sempre. É claro que ele não tem nenhum pecado, mas ele está em constante, em contínuo sacrifício, em contínua oferta, aspergindo o seu sangue no propiciatório, para que nós possamos permanecer sendo aceitos por Deus. Ele trabalha diuturnamente, é claro que no céu não tem esse expediente dia e noite, mas eternamente ele trabalha para nos servir. Como que nós não vamos servir a um Deus assim? Será que isso não nos constrange? Por isso que Paulo fala que o amor dele nos constrange. Por isso que Paulo, um homem que tinha liberdade, que tinha a cidadania romana para poder esfregar na cara de qualquer pessoa, eu sou um cidadão romano, eu sou livre. Ele fala, depois da sua conversão, eu sou um prisioneiro, um escravo de Jesus. Por quê? Porque nós nos sentimos assim quando nós percebemos que Deus nos serve dessa maneira, que ele nos honra. E vai ser sempre assim, ele vai nos arrebatar no momento certo.
Faça o que precisa ser feito hoje, não deixa a obra incompleta. Filipe pôde respirar tranquilo, eu fiz o que precisava ser feito. Eu evangelizei, falei tudo que tinha que ser falado, batizei e fui. E o que aconteceu? Aqui fala, o eunuco procurou, cadê esse homem? Né? E já não achou. Mas a obra estava completa na vida dele, ele já tinha se batizado. E aí ele está como? Como que o texto descreve o eunuco? Jubiloso, ele está muito feliz. Porque é assim, quando a gente conhece Jesus, a gente fica muito feliz. Aqui foi uma conversão genuína. Ele está muito feliz. E aí eu fiquei me lembrando, quando Filipe estava evangelizando em Samaria, lembra que nós falamos de um versículo que toda a cidade estava em alegria? O ministério de Filipe é um ministério que leva as pessoas a ficarem felizes, não é? Olha que legal isso. Olha a marca do ministério de Filipe. Ele estava pregando numa cidade e não por acaso o Espírito Santo fala que todo aquele povo estava muito feliz, o povo estava alegre. E aqui você vê, Filipe sai subitamente da presença do eunuco, mas o eunuco está muito jubiloso. Ele nem fica lá sentindo a falta de Filipe. Às vezes as pessoas querem, né? Eu quero que o povo sinta falta, eu quero que as pessoas vejam o quanto eu era importante. Vaidade, gente, vaidade. A falta de Filipe? Nenhuma. A obra tinha acontecido aqui na vida. A obra que era importante tinha acontecido. Filipe já não era mais importante aqui. E aí, eu poderia falar um monte de coisa aqui desse arrebatamento, mas não dá tempo, né? Filipe tem um ministério que só faz bem para as pessoas. Vamos terminar assim esse versículo? E o 40 fala, e Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Então, ele está no norte da Samaria, o Espírito Santo manda para o sul. Ele sai do sul, o Espírito Santo manda para o norte, para as planícies. Daquelas planícies que está mais ao norte, o Espírito Santo manda para Cesareia, aqui exatamente no norte. Em tão pouco tempo, esse homem, olha isso, né? Ele anda tudo. E aqui fala que ele vai passar por muitas cidades, mas em todas as cidades ele prega o evangelho. Não teve um lugar que ele passasse, porque fala aqui, e anunciava o evangelho em todas as cidades. Onde ele passava, tinha gente. Aqui é um terreno fértil para eu semear a palavra de Deus. Então, em todos os lugares, Filipe pregava, anunciava o evangelho. E as pessoas eram salvas, eram libertas. Se falava que ele anunciava o evangelho, quando é anunciado, quando a palavra de Deus é pregada, ela não volta vazia. Se a palavra de Deus está sendo pregada e tudo continua seco, infértil, estéril, alguma coisa está errada. A palavra de Deus não está sendo pregada. Não é a palavra de Deus que está sendo pregada, né? E por último, não menos importante, nem mais importante, mas algo que precisa ser falado aqui, é que Filipe foi alguém que continuava na sua vocação. Ele não apenas começou lá como diácono, embora a história dele esteja ressaltada aqui em poucos versículos, né? Você veio lá no 6 que fala o nome dele, e agora você vê no 8, mas você vê alguém que permanece na vocação, algo difícil para os nossos dias, porque as pessoas começam, mas as pessoas não terminam. As pessoas iniciam pregando o evangelho, mas elas são fascinadas por alguma coisa e elas se deixam corromper, se desanimar e abandonam a missão. Gente, se você vê uma pessoa que começa uma faculdade, começou a estudar medicina e para, começou a estudar direito e para, começou um curso de línguas e para. Quando você olha para essa pessoa, o que você pensa? É alguém inconstante, é alguém volúvel, é alguém que
pode ser levado a sério. Imagina alguém que começa a pregar o evangelho. O que deve se pensar de uma pessoa que começa a missão mais nobre que existe e na metade do caminho desiste, abandona essa missão? Então, a missão de pregar, de servir a Deus é por toda a vida. Não é por um período da vida, é por toda a vida. Nós nos abraçamos ao chamado. Nós nos casamos com o chamado para não abandonar nunca mais. Quando você vê a vida dos profetas e até dos apóstolos, você entende o que é servir a Deus, porque é um compromisso para a vida. É não encontrar satisfação, prazer, alegria em nenhuma outra atividade, a não ser falar de Jesus, a não ser pregar o Senhor Jesus. Você encontra um Paulo cheio de qualificações para ser alguém importante nesse mundo, mas que considera tudo como perda e tem como sublimidade, como algo extremamente sublime, o pregar o evangelho. Considerei tudo lixo, esterco, para anunciar o evangelho. E ai de mim, ele fala, se não anunciar o evangelho. Mas hoje nós encontramos pessoas que falam, ai de mim se continuar pregando o evangelho. Não quero. É o oposto. De Deus nós somos cooperadores. Tem honra maior do que essa, você cooperar com Deus? Ajudar qualquer pessoa importante nesse mundo já é uma honra. Imagina cooperar com Deus na sua obra. Teria alguma coisa mais importante do que isso? E eu vou parar, né? Quantas horas? Parei. Deus abençoe.